caso do Corinthians. O que aconteceu? O Martínez, que ficou lá, sei lá quantos dias, porque não conseguia voltar da Venezuela, estava com problema no passaporte, sumiu, Dorival não conseguia falar com ele, ninguém falar com ele, voltou. Pô, chegou o Martínez, tudo bem? Não. Voltou com uma lesão no ligamento do joelho, lesão grave, talvez fique fora do restante da temporada em 2026, sem jogar, sem nada, sabe lá como que ele se machucou dessa forma. E tá chegando por empréstimo Zaccaria, amigão do Memphis, está chegando aí. E também o Alan, que vem do Flamengo, disputado pelo São Paulo, mas que vai para o Corinthians. Tudo isso na balança, Vessa. Mas vamos começar falando da questão do Martínez, que aconteceu hoje. Hoje pela manhã foi constatado uma lesão de ligamento no Martínez. Sabe lá como ele se machucou dessa forma? Ele chegou machucado no Corinthians, aí fizeram exames e ele está provavelmente fora da temporada. Que bucha, hein, Vessa? Pois é, vamos lá. De manhã, liguei para o meu advogado me ligou e falou assim, tudo bem, você vai participar do G4, né? Eu falei, vou. Ele falou, cuidado, né? Cuidado com o que você vai falar, você é réu primário, não vai perder seu réu primário, nada. Que isso? Tô brincando. Você veio armado? É assim, gente, é de uma falta de... É difícil até de comentar, porque é uma falta de profissionalismo, é um caso bastante extremo, assim, que eu acho que merece todo o rigor da diretoria, porque só a falta dele, o atraso dele, já tem motivo demais para toda uma situação jurídica, para você cobrar o cara, para você multá-lo, para você dar as punições que um profissional tem que ter. E aí, ao se apresentar da maneira que ele se apresentou, com lesão de cruzado, vai ter que passar por uma cirurgia. E aí a gente sabe que é de 8 a 10 meses a cirurgia hoje de cruzado e tudo mais. A situação fica ainda mais grave. Você, como clube, você vai ter que cuidar dele, ao mesmo tempo ele estava fazendo tudo aquilo que ele estava fazendo com você. Essas imagens que nós estamos mostrando foi postada pelo preparador físico lá da Venezuela. Esse é o Savarino está aí com ele também. Isso é no começo, no né? Dia 10 de janeiro. Isso. Aquela com a camiseta do Memphis, da Holanda, é dia 13. Tá. 3 dias depois. Mas ambas, começo de janeiro. Nós estamos já em fevereiro. Então, essa é a última imagem dele. A princípio, quem está com lesão de cruzado não vai estar fazendo o que está fazendo. Isso é 10 de janeiro. Foi posterior a isso. Eu imagino que ele vai alegar. Eu estava cuidando da minha parte física para voltar melhor para o meu clube e tive isso. Se alguém falar assim para mim, Vessone, você duvida que foi numa brincadeira, numa pelada com os amigos? Também eu vou falar para essa pessoa, obviamente que eu não duvido que possa ter acontecido isso, numa brincadeira, curtindo a vida doidado, pode ter acontecido de qualquer maneira. Eu imagino que ele vai alegar que foi durante um treino, apesar daquelas condições do gramado que a gente viu, que obviamente tá tão longe de ser as ideais, nesse clube aí lá da Venezuela, que ele treinou, repito, dia 10 de janeiro, essa é a imagem postada pelo preparador físico que está com o Savarino nesse mesmo momento aí tudo mais. O Savarino naquele momento estava por lá também. Então, o Corinthians está com uma enorme bucha pela frente, a verdade é essa, porque você tem que punir o cara estava faltando, alegando o passaporte, volta de cruzado, você tem uma legislação brasileira para cumprir, tanto de CLT quanto da parte médica, que é uma parte que você agora tem que cuidar do cara. Cara, eu imagino que o jurídico do Corinthians, o Marcelo Paes, estão numa mesa agora nesse momento e falou, e aí? Vamos para cima, não vamos para cima, vamos cuidar do cara, o que a gente faz? Se eu for por esse caminho, as punições são essas, se eu for por esse, eu posso tomar. O contrato dele vai até o final de 27. Então, essa é uma situação muito complicada, complexa pra caramba, porque você pode punir o cara, ao mesmo tempo a legislação protege os jogadores por conta de uma lesão de cruzado. A verdade é que é uma falta de profissionalismo absurda da parte dele, pela falta, pelo problema nas férias, porque não foi uma lesão jogando, não foi treinando. E aí fez eu lembrar, por exemplo, do que eu falava nessa mesa, o quanto eu respeito
por exemplo, o Ângelo Romero, pela postura, pelo profissionalismo, por um cara que ter sempre se dedicado, feito tudo certinho, na boa, na ruim, titular, reserva, não relacionado, o cara estava lá fazendo o trabalho dele, nunca se falou um A e o cara tem uma passagem de anos e anos pelo clube. Então, quando a gente cita que um jogador teve respeito à instituição, teve o respeito ao próprio torcedor de maneira geral, é isso. São casos assim que não são feitos dessa maneira, que a gente tem que enaltecer quem faz sempre da maneira correta. Essa é a realidade. O último grande jogo dele, no final, virou o último jogo dele, que foi a final da Copa do Brasil no Maracanã. Ele jogou pra caramba, jogou muito. Melhores, talvez. Um dos melhores, sim, um dos melhores do jogo. E aí, na comemoração, a câmera da CBF chega perto, ou do Corinthians, e ele faz uma brincadeira. No final, a brincadeira ele tava falando sério, ele fala, me esqueçam, hein? É no mínimo 30 dias de férias. Ele fala isso na brincadeira, no pódio. Me esqueçam, hein? 30 dias de férias, porque os jogadores voltaram antes. Ele ficou 30 e alguma coisa ainda de férias. Viu, antes que você fala, me esqueçam para sair pro carnaval, pensa bem no que você vai fazer durante o carnaval. Eu me comporto. Volto com tudo. Isso aí. E é uma questão, essa ilustração é perfeita. Num clube que não tem comando. Me esqueçam, né? E isso, quando você ganha, fica mais fácil ainda você falar, me esqueçam e vou para as férias. Quase todos cumpriram o cronograma de voltar na data combinada, ele não, e iniciarem a temporada com poucos dias de férias. O Corinthians e o Vasco tiveram menos do que todos os outros. 21 e voltaram dia 4, deu o quê? 14 dias, 2 15, semanas. É isso. 2 semanas. Tudo isso, de fato, estava na conta dos jogadores do Corinthians, que esticaram a corda ao máximo ano passado. Mas eu estava falando aqui que alguns casos isolados nesse início de ano no Corinthians mostram esse conflito de comando, essa falta de uma diretriz, né? Você falou aí, né, Tironi, na manchete, você falou do Martínez, do Zaccaria e do Alan. O que eles têm em comum? Pouca coisa, mas se você for mergulhar, né? O Alan foi um jogador indicado pelo treinador que o novo executivo de futebol conseguiu tratar com o Flamengo, negociação difícil, outros clubes queriam, tal, beleza, o treinador está feliz da vida. Aliás, pode até substituir o Martínez, embora seja mais parecido com o Maicon por ser canhoto, num setor onde o Corinthians está sofrendo transformações. Nesse setor, o Corinthians tentou o Alisson, foi lá, deu para trás, o presidente não quis mais, tal. Zaccaria. No mesmo clube, na mesma situação, o técnico diz, olha, eu não indiquei esse cara. Quem deu a dica foi o Memphis. Quem manda no Corinthians? No departamento de futebol? O Stabile, o Paz, o Dorival, o Memphis Depay, o Martini. Você entende que a coisa tá solta? Fora aqueles conselheiros que ficam o tempo inteiro falando com o presidente, falando um monte de coisa e tal. E aí, assim, né... existem várias bolas divididas nessa circunstância. O Dorival, na chegada, na reapresentação, ele já se incomodou com esse negócio do Martins. Depois que o Corinthians foi campeão da Supercopa, ainda tentaram brincar, o resgate do... Porque quando tá ganhando, tudo é legal. O Carrillo abre a carteira e põe lá, eu tô pagando não sei o quê, o Martins, eu ponho mais 100. O Dorival acabou falando, eu ponho mais 100 para o cara voltar antes. Cara, quando estão ganhando é a melhor coisa. Aí perdeu o derby, tem que ganhar do Bragantino. Tem que ganhar do São Bernardo. E o futebol não permite descanso e brincadeira, lamentavelmente. Né? E não é porque um clube está ganhando momentaneamente que ele está organizado. Não está. O Corinthians não está organizado. Continua um caos. Né? Tá entrando no rumo. O Corinthians tem bons jogadores e um bom treinador. Só. Né? Essa situação... E é que o técnico ele já tem tanta experiência desse tipo de coisa que ele vai... Mas... Pensa o Dorival no Martínez, no Alisson, no Zaccaria. Cara, né? Então, assim, não é simples e acho que também não é novidade que essas coisas vão se avolumando num clube que, na verdade, simplesmente ganhou no campo, mas ele não... com méritos. Mas ele não entrou num novo rumo.
ele não está numa outra situação, ele não está sendo bem comandado, ele não tem uma diretriz clara, ele não tem profissionalismo, que é a palavra que ele usou. O Corinthians não é profissional. Não basta só ter profissional e pagar por eles. A estrutura e o comando do clube precisa ser profissional, e não é. Não é porque ganhou 3 campeonatos que passou a ser, né? Bom, Massá, tem um mistério aí de como ele se machucou, né? Nada indica que seja aí nesse treinamento aí. O cara ficou um tempão e voltou machucado. Isso é uma missão pro Arnaldo, né? Descobrir, investigar com aquela foto que tá rolando. Aí, Sherlock. Mas, que perereco, hein? O cara foi destaque da Copa do Brasil, volta... Sim. O chat aqui tá todo, não, cancela o contrato, acaba com o contrato. O que me resta dizer? Não é assim. Não é os caras assim. sabem que o jogador é você... Chegar e falar, chupar manda a embora. bala, tal, Não é assim que jogar faz. o papel fora. Não é assim. O que me resta dizer diante de tudo que o Arnaldo falou, né? Sobra pouca coisa, né? A falta de comando, né? Você já percebeu quando o presidente desautorizou o dirigente profissional que tinha acertado tudo. Não vai, não vou, não quero, não vai, por isso, por aquilo e tal. Então, assim, agora, cara, é uma questão jurídica. E aí eu não vou meter minha colher nessa panela, não. Evidente que o torcedor vai sempre proteger o clube. O torcedor vai sempre ficar do lado do clube, né? Mas quais as condições, né? Você vai entrar com processo contra o Martínez? Você vai parar de pagar o Martínez? É correto fazer isso? Em quais condições ele se machucou? É verdade a história do passaporte? Tem tanta coisa que precisa ser esclarecida, né? Então, cara, se de fato ele não conseguiu voltar por causa da situação do país, e é estranho porque o Savarino voltou, né? Talvez sejam situações diferentes de renovação de passaporte, e aí para mim já começa o Corinthians a vacilar, né? Se o passaporte vai voltar, quantas vezes a gente viu aqui jogadores que saíram de 1 ou 2 rodadas 3 meses antes do passaporte vencer, já que ele tem contrato até dezembro desse ano, para fazer o trâmite burocrático? Quantas vezes nós vimos jogadores aqui ir para o Paraguai para buscar um visto de autorização para estar no futebol de novo, no futebol brasileiro? Então, é falta de comando, sim, é falta de cuidado, é falta de ter os jogadores sobre controle, mas não controle do que o cara fala, não. Da situação da relação trabalhista, da relação profissional entre o jogador e o clube. Ora, então, se eu sei que o cara tem contrato até dezembro do ano que vem, é para isso que os profissionais estão lá no departamento, é para olhar esse tipo de coisa. Entendeu? Não é para o cara vai pegar as camisas e vender, é para o cara olhar para essas coisas. Ele tem que olhar. Pô, o cara tem contrato até dezembro do ano que vem, o seu passaporte daqui vai vencer quando? Vai vencer em novembro, vai vencer em dezembro, vai vencer em janeiro. Vem cá, vai agora. E o Corinthians teve essa possibilidade, porque o Campeonato Brasileiro, ó, né? A final da Copa do Brasil foi lá no final do ano. Ele poderia ter ido 1 mês antes para a Venezuela, 2 meses antes, 1 mês antes do presidente dos Estados Unidos, de tudo que aconteceu lá, da questão política, e ter resolvido, cara. Gente, uma renovação de passaporte não demora 30 dias. Isso é querer enganar a todos nós. Pode ser que lá demore um pouco mais, porque teve lá o problema político. Muito menos para o líder da seleção do país. Ele não é um cidadão normal. Você acha que o capitão da seleção do país precisa muita coisa para ele tirar um passaporte no país? Por toda a dificuldade que o país possa estar passando? Também não é um cidadão, tem mais essa ainda. Então, veja, o perrengue burocrático foi largado pelo Corinthians, que era a obrigação dele. Muitas vezes, quantas histórias a gente já ouviu de jogador que chega em aeroporto depois que parou de jogar e não sabe o que fazer? Não é? Para onde eu vou, o que eu faço, como é que eu faço? O Tafarel conta que ele só caiu a ficha, que ele parou quando ele foi a primeira pelada que ele foi participar, ele chegou lá, a roupa dele não estava no vestiário. Ele falou, esqueci minhas coisas. E aí, porque ele tinha uma pessoa que levava sempre. Sempre tem, e aí o mundo dele caiu a ficha dele ali, naquele dia. Entendeu? O jogador vamos dizer assim, entre aspas, dá para entender isso. Tá certo, tem que fazer mesmo. Porque você imagina o cara treinar, ver a preleção do técnico,
cuidar de como ele tem que jogar, o vídeo, o adversário que ele vai marcar, ainda tem que marcar passagem. Isso não dá. Agora, ele tem que ser educado para isso. Ó, você tem que saber que quando isso aqui acabar, você vai ter que saber fazer essas coisas. Então, assim, já tudo errado, né? E caminha tudo errado. Cara, como é que um treinador vem para uma coletiva depois de um derby e fala publicamente que não conhece o Zaca, não indicou o jogador, Zaca. não sabe de onde vem, por que está lá, do que se alimenta, entendeu? Então, o que isso? É falta de comando. Tudo bem, eu digo para vocês, tudo bem o Memphis indicar, entendeu? O Memphis chamar o Dorival, o Marcelo Paz, o Stabile. Também não me incomoda, não. falar... Se o cara é bom, pode indicar. Não, ele pode ser ruim, bom, de qualquer jeito. O Memphis pode falar, olha, cara, tem um jogador aí, é meu parceiro, é meu amigo, tá? Mas ele joga assim, 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 vamos dá uma olhada nele. Pode ser que seja bom. E aí, o resto passa pelo crivo. Certo. Quem indicou o Roberto Carlos, por exemplo, foi o Ronaldo aquela vez. Então, né? passa pelo crivo. Pode dar certo ou pode não dar certo. Claro, isso é outra coisa. Jogador, isso. né? É isso. Não foi o Rafinha que foi ligar pro Ramos Rodrigues? É isso. Então, assim, o clube muitas vezes usa um ativo dele que tem... É comum isso. Tudo o bem, Adriano cara. também veio pro Corinthians com o Ronaldo, enfim. E não há problema, não vejo, sinceramente, não vejo problema nisso. Agora, o problema é o treinador depois falar, eu não conheço o jogador, foi indicação do Memphis. Aí, assim, isso tinha que ter passado por todo esse processo, primeiro presidência, depois o diretor remunerado, depois a comissão técnica e depois o treinador. A todo mundo aqui, ó, esse é o Zaca da Fiel, vai chegar, vai dar legal, vai dar bom, joga bem. O que você acha, Dorival? Eu acho legal, gostei do que eu vi, vamos conversar com ele. Liga pro cara, conversa com ele, como é que você tá, como é que faz, quanto tempo você não joga, jogou, parou, como é que você tá? Bom, aí, depois disso tudo, você vai decidir se aí entra a questão financeira, aí o treinador não se mete, se vai trazer o cara ou não. Não depois. Quer dizer, então, tudo aquilo que o Arnaldo falou, né, da falta de comando, não sei o quê, se reflete em tudo isso. E, gente, o futebol é mais simples, como parece, fora do campo. Fora do campo, essas coisas são simples de serem resolvidas, né? Porque dentro do campo a complexidade é maior. Então, assim, como é que vai se sentir os caras que acabaram de chegar, o Matheus, que é bom jogador, né? Ou o Garro? Fala, pô, quem que manda aqui? É o Memphis, então se eu for mal aqui, vai jogar o Zaca, que é o meia, né? Isso tudo, cara, gera mais problema para o treinador, certo? Que é um cara conciliador, mas não é a Madre Teresa. A Madre Teresa é única, certo? Agora, vamos lá. A chegada do Alan, pelo menos, supre essa ausência do Martínez? Jogador diferente, jogador melhor, jogador que joga na mesma posição? Não sei se é melhor, né? Um é titular da seleção venezuelana. O Alan é bom jogador, eu não sei. Eles são volantes, são caras que vão à frente, não é aquele primeiro volante, só marcador. Eu acho que de alguma maneira supre. O cara estava no Flamengo, foi contratado por 9 milhões de euros. Então, pro Corinthians, ele está vindo por empréstimo gratuito e o Corinthians paga o salário dele. É a maneira, repito, que o Corinthians está conseguindo trazer jogador, é assim. Mas certamente vai agregar, porque o Corinthians, o Corinthians joga com 3 volantes. Quem joga com 3 tem que ter no mínimo 6 no seu elenco. É a mesma coisa o São Paulo joga com 3 zagueiros. Ele vai ter quantos zagueiros? 4? Não pode. 5? Não, tem que ter 6. 5 é o mínimo do mínimo para você que joga em linha de 3. Então, no caso do Corinthians, como joga com 3 volantes, você tem que ter meia dúzia. É o mínimo. Os caras tomam um cartão amarelo pra caramba, tem lesão e tudo mais. Então, a busca do Corinthians por outro volante é exatamente por conta dessa situação de jogar com 3 o tempo. Todo jogo joga com 3 volantes. Então, eu acho que é uma boa contratação, uma boa tentativa. Se quiser ficar com ele, a informação até do Mauro César tem 2,5 milhões de euros, que eu também não acho um valor completamente fora da curva. Isso é depois, né? Caso ele queira ficar com ele no final do ano por 60% só, né? Não é nem para comprar os 100%, o Flamengo seguraria 40% para uma venda futura, vai dar visibilidade, enfim.
Para o Flamengo seria bom vê-lo jogar. O Flamengo não vai conseguir mais jogar, a torcida não curte mais o cara, não aceita mais o cara. Então, para o Flamengo me parece ser um empréstimo que depois pode valorizar. Como ela faz, o Flamengo tem 40% do Hugo. O Corinthians acabou de negar 10 milhões de euros do time da Turquia, do Besiktas. Então, o Flamengo guardou os 40 lá do Hugo Souza e daqui a pouco vai entrar uma grana, porque o Corinthians vai vender ele provavelmente. Enfim, eu tenho boa chance na hora da próxima janela. Então, acho que é isso que o Flamengo está pensando ao emprestá-lo para o Corinthians. Me parece ser uma boa sacada. Bom, Alan. Eu sempre gostei. Eu acho que no Flamengo não foi esperado. Acho muito bom jogador. Passa bem. Isso tem tudo a ver com o sistema que o Corinthians joga, como disse o Vessone. Ele não custa o empréstimo, mas ele tem um salário altíssimo com qualquer reserva do Flamengo. Quando o Flamengo, como tem o Michael que estava saindo, Qualquer um que joga no Flamengo. ele já vai receber perto dos maiores salários do Corinthians, né? Então não é uma despesa qualquer por mês. Mas é isso, eu acho que não é só o Martínez a questão, né? O Corinthians perdeu o Maicon também. Então ele está trazendo jogadores para esse setor. Vale lembrar que... E o Rian foi emprestado também. O Rian saiu, não tem nem comparação do Alan com esses caras. Se o Alan tivesse no banco contra o Palmeiras, talvez o Dorival tivesse colocado ele no Garro. Certeza. Naquelas, por exemplo, né? E só uma outra coisa em relação ao Martínez, eu também acho que pode parecer acaso, mas não foi acaso, diante desses detalhes que o futebol impõe, as férias do Garro na temporada anterior, que já tinham causado um trauma ao Corinthians. Certo? O Garro tinha sido o jogador com mais partidas no Corinthians, o melhor jogador da temporada, não ficou ausente de nenhuma coisa. Depois, nas férias, depois o acidente grave que ele se envolveu, na volta, não volta. Na véspera. É o acidente? Não é o acidente? Ah, não, é o joelho que jogou com infiltração. Desde aquelas férias, o Garro nunca mais foi o mesmo jogador. Então o futebol é assim, cara. Não tem férias mais. Vai ter férias quando o cara acabar a carreira. Não tem um monte de cláusula no contrato de jogador? Não pode andar de moto, não pode andar de esqui, não pode a montanha-russa, não pode andar a cavalo. Hoje em dia, se o jogador tirar os 30 dias para curtir, esquece. Ele vai demorar 4 meses para voltar, do jeito que é hoje. Basicamente. Né? Então, são essas coisas. Curtir como a gente curte, ele tá morto. Tá morto. Não pode. Não dá mais. Não dá mais. Jogador profissional durante as férias. De novo, vai, vamos aí, vai. Jogador profissional. Vai, primeiro você, vai, faz aí. Vamos fazer de pola? Isso, vai. Não, esses caras são fracos. E lembrando, só queria fazer uma lembrança. Na data FIFA de outubro, esse mesmo Martínez sumiu. Foi quando eu descobri que ele estava fora do CT, porque os CTs são fechados hoje. Então joga com o Mirassol e a comissão técnica dá até quarta-feira para que os caras ficassem de boa, porque era data FIFA. Quando deu a quarta-feira, ele não aparece. Aí eu comecei a olhar, não via mais em foto, descobri no domingo à noite a ausência dele. Ele foi chegar tipo terça-feira, porque eu divulguei, aí virou uma loucura lá com o torcedor bravo pra caramba. Aí ele veio com a história, não, a fronteira tá fechada, não sei. Aí veio com o papo da fronteira, não era passaporte, era fronteira. Da outra vez. Da outra vez, isso era outubro. Essa foi a primeira dela, essa é a segunda. Então, por que já não renovou o passaporte em outubro, já que ele foi ver a fronteira? Exato, não... Foi checar se estava aberto ou não. Essas coisas. Então, mas o clube tem que se impor, E o clube, né, naquele momento, ainda ligou para ele e falou assim, ó, a gente coloca o nosso jurídico, a gente tem acesso às embaixadas, a gente te ajuda. Aí não queria ajuda. Não, então. Aí fica difícil. Fica difícil, né? Oi, na tela aí. Vai pagar o contrato dele integral, vai tratar aí, o cara? Isso é coisa jurídica, eu não faço a não mínima sei. ideia. Vai ter advogado que vai falar, paga, que senão você vai se ferrar numa indenização tem pior e vai ter advogado outro que vai fala, falar, não, vai pro rompe e pau. vão brigar. Vai ter isso. Olha ele. Aê, garoto. Olha ele Terminal ali, 2, olha lá. Pegou o homem aí, meu amigo? E aí? Boa tarde. Boa tarde, senhores do G4. Chegou e mesmo chegando aqui pelo aeroporto de Guarulhos, não veio com preço inflacionado não, viu?
como acontece pelos arredores aqui. Ele chega em um empréstimo, né, onde o Corinthians não vai arcar com nenhum tipo de negociação, apenas com o salário de Alan até o final dessa temporada. Tem uma cláusula também de preferência de compra, né? Os valores ainda não divulgados, mas fato é que ele chega um pouco sem ritmo de jogo, ele mesmo disse, mas pronto já para jogar os 90 minutos, que se a gente for pegar essas últimas temporadas que ele teve com o Flamengo, né, desde 2023 foram só 88 jogos, né? Em 2026, apenas 45 minutos contra o Fluminense no Campeonato Carioca, né? Ele chega para compor mais o meio de campo. A gente sabe que o Dorival pediu essa peça, quase teve um acordo com o Alisson do São Paulo, mas por conta do Pix do milhão, acabou que melou essa negociação e Alisson chega justamente para fazer esta função. Ainda falta assinar. Isto porque os exames médicos não foram concluídos. Ele chega aqui justamente no aeroporto de Guarulhos, que é próximo ao CT do Corinthians, ao CT Joaquim Grava, e vai direto para lá já para realizar estes exames. Mas, mesmo assim, mesmo sem a assinatura, sem a firma no contrato, ele disse que já se sente um jogador corintiano. Vamos ver então as primeiras palavras, a primeira entrevista de Alan aqui em São Paulo para jogar no Corinthians. Sim, dando tudo certo nos exames, já me considero sim. E as expectativas são as melhores. Vim para jogar, para somar, e estou focado aqui, quero construir minha história aqui no Corinthians e ajudar a conquistar títulos. Chegar num time campeão, a responsabilidade aumenta, porque a gente sabe que tem que não, aumentar o nível, né? Chego para somar, mas eu tô preparado, vindo de uma equipe grande também. E vai dar tudo certo. Foi fundamental, ele demonstrou interesse, que eu fizesse parte do projeto, né? E isso me deixou mais confortável na minha decisão. Sim, estava treinando, estou bem fisicamente, agora é ganhar ritmo de jogo e só se ganha jogando. E estou preparado, se ele precisar, já estou à disposição. Está à disposição ele que tem formação, né? O clube de base internacional com passagens na Alemanha, Bélgica, Finlândia, Chipre e Brasil novamente. Agora só falta assinar, mas ao que tudo indica, Alan jogará pelo Corinthians em 2026. Com vocês aí, meus caros craques do G4. Muito obrigado, Stefano Alba, ali em cima da notícia, pegando as primeiras declarações do Alan que chega.